Eu concordo. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Marcos, capítulo 10, vamos ler do versículo 46 ao 52. Hoje eu quero falar sobre o tema recuperando a visão. Diga, recuperando a visão. Marcos 10, 46 em diante diz: Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calassem. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamados cegos. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Amém? Diga, recuperando a visão. Eu queria que você, nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e não abrisse enquanto eu pedisse que você abrisse. Eu vou contar até 10 e você vai permanecer de olhos fechados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não abre os olhos ainda. 10. Não abre. Levante sua cabeça para o alto, com olhos fechados, para baixo, para a esquerda, para a direita. Agora abre os seus olhos. Esta era a realidade de Bartimeu. Cego, não enxergava. Mas algumas coisas interessantes nesse texto, uma das interessantes é que ele não nasceu cego, mas ele tornou-se, em algum momento da vida dele, ele perdeu a visão. Em algum momento, ninguém sabe quando, nem como, mas ele perdeu a visão. É tanto que quando ele é colocado diante de Jesus, Jesus ministra sobre a vida dele, e o texto que nós lemos diz que ele recuperou a visão. Então ele enxergava antes, mas ele tornou-se cego. Tornou-se cego, perdeu a visão. E hoje ainda, muita gente, irmãos, perdem a visão. Perdem a visão do casamento. Quantos casados que nós conhecemos que viviam bem em família e de repente acontece o divórcio e abandona a casa, abandona filho e vai viver um outro tipo de vida? Perdeu a visão. Existe muita gente que perde a visão dos negócios, se atrapalha nos negócios, às vezes está sendo bem sucedido, mas de repente acontecem algumas coisas e simplesmente a coisa debanda
e vem a falência e pessoas não conseguem mais se recuperar, perderam a visão do negócio. Existe muita gente que perdeu a visão espiritual. Pessoas que receberam até um chamado de Deus e tinham uma consciência de que tinham um chamado do Senhor e receberam uma visão de um ministério espiritual na sua vida, mas aconteceram coisas no decorrer do caminho da vida e de repente mudaram o seu caminhar e perderam a visão espiritual, a visão do ministério e simplesmente andam vagando. Nós precisamos, se alguma área da nossa vida nós perdemos a visão, hoje é a noite de recuperar a visão. Nossa igreja trabalha com uma visão. Nós temos uma visão. Nós temos uma visão que envolve ganhar vidas, consolidar, discipular e enviar. Que envolve encontro com Deus, que envolve uma série de coisas. E nós não podemos perder a visão. E se perdemos, temos que recuperá-la. É possível recuperar a visão. Este homem recuperou a visão. Você já pensou a alegria que ele não sentiu quando ele recuperou e voltou a ver? Voltou a ver as pessoas, voltou a ver tudo, as cores, tudo. A alegria que ele não sentiu. E quando se perde a visão, irmãos, a pessoa fica cega, como nós fizemos aqui essa dinâmica aqui. E 10 segundos parece que foi uma eternidade, não é verdade? Sem poder ver. Né? E eu tirei algumas coisas aqui desse texto para compartilhar com você, dizer para você e para mim também, quando eu digo para você, eu sou o primeiro da fila, que nós temos, se perdemos, temos que recuperar a visão. Porque é possível. Nós não podemos permanecer cegos. Nós não podemos permanecer sem visão. Sabe por quê, irmãos? Porque sem visão há erros. Sem visão você comete erros e mais erros. Porque não enxerga. Porque não sabe para onde vai. Sabe, irmão, sem visão não há distinção. Para um cego, seu mundo é aquilo que o rodeia. É somente aquilo que está ao seu alcance. O seu desenvolvimento, ele é totalmente limitado. Sabe, Salomão disse, referente ao povo de Deus, que sem visão o povo perece. Porque precisamos ter uma visão. A visão, ela nos motiva. A visão, ela nos alegra. Quando nós temos uma visão, nós sabemos para onde nós vamos. Quando nós temos uma visão, nós temos um destino. Nós sabemos que resultados podemos dar, mas sem visão, irmãos, não há distinção. Sem visão, não se pode distinguir entre o feio e o formoso. Sem visão, não se pode distinguir entre a bênção e a maldição. Sem visão, você não distingue a pobreza, a riqueza da pobreza, a prosperidade da miséria. Sem visão, nós somos conduzidos. Este cego é conduzido para um lugar que diz bolas. O
texto não diz o nome dele, ele era chamado Bartimeu, porque Bartimeu é uma palavra aramaica que quer dizer filho de Timeu. Mas quando alguém diz assim, filho de fulano, é porque o fulano é conhecido. É porque o Timeu aqui era muito conhecido. É porque o Timeu aqui talvez fosse uma pessoa de posses. E talvez aqui tinha abandonado o filho. Talvez Timeu não fosse uma pessoa de posse, mas era uma pessoa muito conhecida. Por isso, não se chama o nome dele, só o Bartimeu, o filho de Timeu, o ceguinho, que pede esmola lá na beira do caminho, lá no mercado, lá na calçada, no comércio tal. Isso é o Bartimeu, o filho de Timeu. Sabe, sem visão, nós dependemos da misericórdia dos outros. Ele dependia dos outros. Não sabia onde era o banheiro. Não sabia nem onde era a sua casa. Não sabia. Se deixasse ele aqui na beira do caminho e ninguém desse assistência, ele não sabia voltar para casa porque ele era cego. Ele era cego. Ele não enxergava, sem visão. Nós dependemos da misericórdia dos outros. Se você não tem uma visão em foco, você está sempre dependendo de alguém, do lado, de outro. De uma ajuda aqui, de uma ajuda ali. Mas quando você tem visão, você tem um foco, você é determinado. Você sabe aonde vai chegar. Amém, irmãos? Sem visão, nós estamos fora do propósito. Este cego estava aqui junto ao caminho. Jesus à beira do caminho. E há uma grande diferença entre estar à beira do caminho, junto ao caminho, do que estar no caminho. Há uma grande diferença. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Amém, amados? Nós não podemos estar à margem, distantes. Nós não podemos. Por quê? Porque o propósito está no caminho. Eu preciso estar no caminho quando eu atingir o propósito de Deus. Quando eu alcançar o propósito de Deus para a minha vida. Amém, amados? Deus tem um propósito para a sua vida. Deus, ele te deu uma visão de vida. Mas não é Deus que caminha por você. É você que tem que caminhar. É você que tem que focar naquilo que Deus tem para você. Deus revela o que ele tem para você. Mas você tem que trilhar o caminho para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, Deus tem um destino certo para a tua vida. Deus tem um plano maravilhoso para você, para a sua família. Nós não podemos estar à margem de maneira nenhuma. Nós não podemos estar na beira do caminho. Nós precisamos estar no caminho. Amém, queridos? Diga, eu preciso estar no caminho. Quais são os passos para recuperar a visão? Quais são os passos para a gente recuperar a visão? Quais seriam os passos necessários para restaurar a minha vida diante de uma decisão errada que eu tomei? Quais são os passos necessários na minha vida para consertar o meu casamento, se ele estiver comprometido, se a visão do casamento estiver comprometida? Quais são os passos necessários para eu recuperar a minha vida financeira, se ela estiver destruída, comprometida? De repente eu perdi a visão, eu perdi tudo. Quais são os passos necessários
para eu recuperar a minha visão espiritual a respeito da minha vida espiritual. Eu posso estar numa situação hoje que eu posso estar até na igreja, eu posso estar até participando das reuniões, mas lá no fundo eu sei como é que a minha vida espiritual está. Lá no fundo eu sei que eu preciso de uma recuperação, que a visão não está mais perfeita, que é necessário recuperar a visão. Diga, é necessário recuperar a visão. Quais são os passos para recuperar a visão? Para este cego aqui, Bartimeu, para ele recuperar a visão dele, ele seguiu alguns passos. A Bíblia nos mostra, e se nós seguirmos esses passos, irmãos, nós vamos recuperar qualquer coisa que porventura nós tenhamos perdido. Nós vamos recuperar, você vai recuperar aquilo que você perdeu. Você vai recuperar, você tem condições em Deus de sair daqui nesta noite e recuperar algo que talvez você tenha perdido durante anos, mas Deus pode acelerar quando você entender o processo de Deus. Amém, amados? Então, quais são os passos para recuperar a visão? Em primeiro lugar, clamar ao Senhor. O cego clamou, irmãos. E ouvindo que era Jesus, o que foi que ele fez? Olha o texto, começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é necessário para nós recuperarmos a visão? Clamar aquele que pode todas as coisas. Clamar aquele que pode nos suprir, aquele que pode nos fortalecer, aquele que pode nos restaurar, aquele que pode nos curar. Clamar a Ele, por quê? Porque Ele ouve o nosso clamor. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Aleluia. Quando nós clamamos, Deus responde, irmãos. O Bartimeu clamou, viu que era Jesus. Opa! Jesus está passando. É Jesus que está curando todo mundo. É Jesus que está manifestando a glória de Deus. É Jesus que está fazendo maravilhas. É Jesus que está realizando coisas tremendas. Todo mundo quer ver Jesus. Jesus está passando, não posso perder essa oportunidade. Eu preciso clamar a Ele. E começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a clamar. Jesus ouviu. E quando Jesus ouve, Jesus responde, irmãos. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. O Bartimeu clamou ao Senhor pela recuperação da sua visão. Quando você clama ao Senhor, Deus te ouve, Deus te abençoa. Quando você clama ao Senhor, Deus, Ele nunca vai deixar de te ouvir, irmãos. Nós precisamos crer nas Sagradas Escrituras. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus não está com a sua mão encolhida para não nos abençoar, meu irmão. Deus não está com seus ouvidos tapados para não nos ouvir. Ainda que outros digam o que querem dizer, disseram aqui, te cala, rapaz, cala a tua boca. E mais o Bartimeu clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, olha para mim, olha para a minha situação. Esse clamor de Bartimeu, irmãos, foi um clamor acreditando que Jesus poderia resolver a sua causa. Jesus poderia recuperar a sua visão. Amém, amados? Segundo passo, está no versículo 49. Quando disseram para ele, homem, na outra versão, tem bom ânimo.
passo agora. Ter bom ânimo. É se animar. Ter bom ânimo, irmãos, é ter motivação. É criar força de onde não tem. É se alegrar. Ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Ele te chama. Ele vai te abençoar. Não fica dando cabisbaixo. Não fica andando com a comiseração, achando que é um coitadinho, que é um Zé Ninguém. Não, tenha ânimo, porque o Senhor te conhece e Ele está interessado em restaurar a tua visão. Tenha ânimo. Não ande como um derrapado. Não ande como Zé Ninguém. Ande como alguém que crê e sabe que o seu Deus vive. Ainda no versículo 49, outro passo, levantar-se. Olha, irmãos, disse ele para ele, levanta-te. E quando você vê essa palavra na Bíblia, irmãos, é para sair do estado de acomodação. É para se mexer. É para se mover. Porque quando eu me movo, Deus se move. Quando eu me movo, Deus se move. Levanta-te. Sabe, irmão, sabe qual é o propósito das adversidades? Sabe qual é o propósito das adversidades que chegam na nossa vida? É nos deixar prostrados. É nos deixar prostrados. Mas nós não podemos nos prostrar. Nós não podemos relaxar. Nós temos que nos levantar diante do Senhor e em direção a Deus. Levanta-te, porque o propósito de Deus é maior. Levanta-te. Levanta-te dessa situação. Essa situação não pode te vencer. Porque o que Deus tem para a tua vida é muito melhor. Quando ele se levantou, meu irmão, com certeza ele foi conduzido, né? Ele não sabia, ele era cego. Aí foi colocado, foi levado diante de Jesus e disseram para ele assim, olha, ele te chama. Você que tem a consciência de que tem o chamado de Jesus, diga glória a Deus bem alto. Você sabe que Jesus te chamou? Então Jesus te chamou. Se Ele te chamou, Ele não quer que você permaneça cego. Ele não quer que você permaneça doente. Ele não quer que você permaneça fracassado. Ele não quer que você permaneça triste. Ele não quer que você permaneça simplesmente em uma situação de desgraça ou de miséria e achar que isso está bom, isso está bem. Não está bem. Ele te chama, meu irmão. O chamado de Deus na tua vida tem que ser mais forte do que tudo isso. Tem que ter essa consciência. Ele me chama. Se Ele me chamou, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Se Ele me chamou, todas as portas que eu preciso serão abertas. Se Ele me chamou, Ele vai suprir aquilo que eu mais preciso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu preciso entender o chamado de Deus na minha vida. Nós precisamos entender o chamado de Deus, irmãos. Sabe, no versículo 25, no versículo 50, tem uma outra chave aqui. Sabe qual é? É atuar em fé. É agir com fé. Diga com fé. Do que o justo vive? Da fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. O justo viverá da fé. Irmãos, atuar em fé. Versículo 25 diz que, versículo 50 diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lançando
de ser só capa. Sabe o que uma capa naquela época significava para um cego? Tudo. Era o que ele tinha de mais valor. Era o que protegia ele do sol. Era o que protegia ele da chuva. Era o que protegia ele do frio. Era o que protegia ele dos mosquitos. Era a sua proteção maior. Era a sua capa. Ele larga a capa, como se em uma atitude ele está atuando e agindo em fé, dizendo assim, eu não preciso mais dessa proteção, porque agora eu tenho Jesus. Agora eu tenho Salvador. Agora eu tenho aquele que pode todas as coisas. Agora eu tenho aquele que pode mudar a minha vida. Eu não preciso mais. Irmãos, isso é agir em fé. Nós precisamos agir em fé. Nós precisamos viver pela fé. Fé é convicção. Você tem convicção em Jesus. Você tem convicção que Jesus está te ouvindo, que Jesus está com você, que Jesus guarda você, que Jesus abençoa você. Você tem convicção disso. Você precisa ter essa convicção. Foi a primeira vez, irmãos, que este cego ouviu Jesus perto. Ouviu que Jesus estava passando. Foi a primeira vez. E às vezes nós vivemos tanto tempo com Jesus. Nós conhecemos a Jesus há quanto tempo? Às vezes desde criancinha. Às vezes nascemos num lar cristão. Mas a nossa fé parece que só vive as circunstâncias. Se está tudo bem, a nossa fé está lá em cima. Se está tudo mal, aí a gente não tem fé. Aí a gente reclama e murmura. Não, irmãos, nós precisamos agir por fé. Eu vi o irmão João agora antes do culto ali. Ele me deu um abraço. Está aqui, irmão João? Cadê? Aqui. Ele me deu um abraço. E eu falei para ele, hoje está melhor do que ontem, irmão João. Cada dia melhorando mais. Aí ele disse assim, só em pensar, pastor, que o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós temos uma salvação tão grande. Irmãos, é isso. É isso. As circunstâncias vêm, as circunstâncias vão. Mas a nossa fé permanece firme no Senhor da glória. Amém, queridos? Amém, amados? Viver por fé. Viver pela fé. E a sexta e última, aqui que eu tirei dessa passagem aqui, está no versículo 51, quando Jesus disse assim, o que queres que eu te faça? Rodeio cego, mestre, não venho te enxergar. O que é que nós precisamos para recuperar a visão? Nós precisamos desejar a visão. Irmão, se recupera um casamento, alguém que deseja esse casamento. Se recupera a situação financeira, se você desejar mudar aquela situação. É muito diferente a ação de quem deseja algo para a ação de quem não deseja. Quem não deseja não está nem aí, se der, se não der, não está nem aí. Mas quem deseja, age com amor, com dedicação. Quem ama, empreende força. Eu já disse isso várias vezes aqui. Quem ama, empreende força. Eu quero tornar a ver Jesus, é o que Deus quer. Muitos de nós, se Jesus se materializasse e pergunta o que você está pensando? Gente, eu não sei, deixa eu ver, não sei. Eu sei o que eu estou precisando.
Você sabe o que você está precisando? Você sabe o que você necessita? Se Jesus aparecesse para você agora e disse assim, que queres que eu te faça? Irmão, nós temos que saber o que nós queremos. Ele desejou a visão. Eu preciso, irmãos, empreender com força aquilo que eu necessito. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que avançar. Eu preciso. Às vezes, né, a gente está com anos de casado, aí age de qualquer jeito com a mulher. Não é, irmãos? Às vezes a mulher pede para você ir num lugar, alguma coisa que quer. Ah, mulher, não dá não. Ah, irmão, mas quando namorava, quando era noivo, virava a cidade de cabeça para baixo. Você tinha ônibus, ia de onde você não ia correr de bicicleta, pedia uma bicicleta emprestada, resolvia a parada, porque está empreendendo força naquilo que quer, naquilo que ama. É esse desejo aqui, esse tipo de desejo aqui que o Bartimeu teve. Eu quero ver, é o que mais desejo na minha vida. É o que mais quero na minha vida. É tornar a ver, é recuperar a visão. O que você mais quer na sua vida? E o que você está fazendo para isso? Jesus está te perguntando hoje, querido, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça na sua casa? O que você quer que eu faça no seu trabalho? O que você quer que eu faça na sua vida? O que é que você quer que eu faça? Nós precisamos ser específicos. Desejar visão é ser específico, é ter foco. Já pensou se Jesus dissesse, aqui como disse, né? O que queres que eu te faça? Você disse assim, me dá um cachorrinho para me guiar. Né? Me dá uma... Como é que chama aquele negócio? Uma bengalinha, para eu saber para onde eu não caí em nenhum buraco. Não, meu irmão. Eu quero tomar, veja, é o que eu quero, é o que eu mais quero. Meu objetivo aqui é esse. Eu busco isso, por isso que eu estou gritando desde cedo. Por isso que eu me lembro, eu larguei capa, eu larguei tudo. Eu estou aqui e eu quero ver, eu quero recuperar a minha visão. Aleluia! E é assim que nós vamos recuperar a nossa visão. Amém, amados? Se coloque em pé em nome de Jesus. Agora aqui, só para a gente encerrar mesmo, preste atenção. Muitos conseguem chegar nesse ponto aqui, tá? Aí vem um relaxamento depois, né? Recebi a bênção que eu queria, vou embora, acabou-se. Esse cego fez algo tremendo. Sabe o que ele fez? Ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Ele permaneceu. Sabe por quê? Porque a visão que ele queria era só o início das bênçãos na vida dele. Era a primeira bênção que Jesus tinha dado. Jesus queria continuar abençoando. Você sabia que Jesus quer continuar te abençoando? Não é só a salvação que ele quer te dar. Ele quer te dar muito mais. Ele quer participar da tua vida. Ele quer abençoar a tua vida, toda a tua vida. Todas as áreas da tua vida. Continue seguindo Jesus pelo caminho. Aleluia. Se essa palavra falou o teu coração, que ele queria que você viesse mais próximo aqui no altar. Quero orar por você. Oh, aleluia. Agora feche seus olhos.
Oh, glória a Deus. Líderes que estão aqui nesta noite, Jesus está restaurando a tua visão. Jesus está restaurando o teu foco. Você vai voltar a desenvolver o seu potencial. Você vai voltar a produzir o que produzia. A dar os resultados que dava antes. Deus está recuperando a nossa visão. Oh, aleluias. Aleluias. Oh, coloque sua mão direita no seu coração.